Fala pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo do eletro. Vocês vão perceber que hoje vocês vão lembrar de bastante coisa da corrente russa, porque o fez ele lembra muito a parte de utilização, a parte de escolha de parâmetros, de regulagem de parâmetros. Aí vocês vão perceber que várias coisas eles são um pouco parecidas, apesar de ser totalmente outro aparelho, né? Outra frequência, outras indicações também. Também, às vezes, pode ser comparado algumas indicações e contraindicações parecidas, mas não confundam. Apesar de eles serem parecidos, vai ter algumas diferenças bem pontuais aí que vocês vão ter que estar bem espertos para não confundirem. Tá, só um minuto. Tá, só fui conferir aqui para questão de pausa, que eu vou ter que pausar essa aula daqui a pouquinho. E, bom, vamos na sequência aqui. Se precisar pausar, a gente pausa e seguimos uma gravação na sequência. Então vamos lá. O fez, então, ele é uma corrente de baixa frequência de 1 a 5 Hz. E ele é utilizado para produzir movimentos funcionais perdidos por lesão ou comprometimento do sistema nervoso. Lembra que eu citei sobre ele a parte do AVC? Eu dei o exemplo do AVC, que geralmente a pessoa ela perde o movimento, né? E do lado do corpo, aí ela precisa de auxílio para que ela retorne os movimentos. Tá, então aqui tem um exemplo de um fez colocado nos extensores do punho e dedos aqui do braço direito do paciente. Então, na hora que essa corrente elétrica ela é estimulada, né, ela é efetuada, ela gera um movimento, né? Então, aqui tem também na parte de tibiais de uma perna também com acometimento do AVC. Então, o pé também ele tem a tendência em ficar com o pé caído, né, o pé para baixo, e daí o fez ele auxilia nesse retorno, nesse movimento para o pé levantar, assim como a mão. Aqui tem mais uma imagem mostrando a mão fazendo uma extensão dos dedos e punho. Tá? Então isso aqui é bem utilizado nessas questões aqui pós-AVC, né? Igual ali no enunciado diz, após o comprometimento do sistema nervoso. Também tem outros casos que é bem utilizado também é na paralisia facial. Então, eu também comentei com vocês sobre a utilização de outros aparelhos, outros eletrodos, né, que são eletrodos pequenininhos, que daí eles são utilizados para colocar em áreas menores, né, ao redor da boca, ao redor dos olhos, tá, bem na região da face, a partir de uma paralisia facial. E também o AVC, ele também pode comprometer a face, né? Como ele tende a comprometer um lado do corpo, geralmente, né, mais comum, o AVC ele acontece, o acidente vascular cerebral acontece de um lado do cérebro, né? Ele, como tem aquele cruzamento das vias, então ele acomete o outro lado, e esse outro lado acaba cometendo uma hemiparesia, né? Uma paresia de um lado do corpo. Isso é o mais comum. Quem já viu, né, a gente já comentou sobre isso outras vezes. Muda-se a marcha, muda-se o movimento das pernas, o braço, pode-se perca a fala, a audição pode alterar, a visão pode alterar. Então, na questão de movimento funcional, o fez é muito utilizado nessa questão. Olha lá, então as indicações, né, espasticidade, também acometido por problemas neurológicos, né? Comentei com vocês também como é uma espasticidade, né, o que acontece na musculatura. Então, também ela é indicado para uma facilitação neuromuscular. Também comentei com vocês em aula sobre isso, né, mas se tiver alguma dúvida, a gente pode retomar esse assunto. Manter ganho de ADM. Então, você ganha a abertura de movimento e você utiliza o fez também para você ter uma manutenção disso. Manutenção disso que você vem ganhando com exercício ativo, com exercício passivo, independente, você pode utilizar o fez para te ajudar
nesse teu objetivo. Combater contraturas, né? Combater contraturas é, por exemplo, uma pessoa com AVC, vamos por aqui de novo, né? Se ela tem essa mão direita aqui para baixo e essa mão se mantém para baixo por muito tempo, que é o padrão que o AVC demonstra, que o AVC ele tem uma característica. Então, se ele mantém essa mão para baixo, o que vai acontecer na parte, deixa eu ver como que eu vou mostrar para vocês aqui sem estar demonstrando, né? Então, essa mão está em extensão por conta da utilização do fez. Mas o padrão normal do AVC é o punho em flexão. E se esse punho se ele ficar por muito tempo em flexão, o que vai acontecer? Contraturas dos flexores, né? Ele vai manter a flexão por muito tempo e isso vai se tornar uma contratura da musculatura flexora, tornando-se muito mais difícil estender novamente. Tá? Então, por isso que também, não só que você vai utilizar o fez, você vai recuperar todos os movimentos. Você tem que ter isso da maneira correta, no tempo certo, seguir as indicações corretas para que consiga ganhar o máximo de funcionalidade e o mais rápido possível nos casos de AVC. Né? Então, eu vou usar bastante exemplo de AVC e paralisia facial no fez. Lógico, mas tem outras coisas. Né? Vamos focar aqui só para a gente ilustrar melhor isso. O fortalecimento muscular também, assim como a corrente russa. O fez também é muito bom no fortalecimento muscular, também pode ser utilizado muito na fase inicial, né? A partir do momento que a pessoa perde o movimento por acometimento do sistema nervoso central ou por algum outro tipo de lesão, pode ser até os mesmos exemplos que eu dei na corrente russa, pós-cirúrgico, pós-imobilização, né, que às vezes a pessoa chega nesse momento pós-mobilização com uma hipotrofia bem grande. Então o fez também pode ser indicado nessa questão, tá? Não somente a russa. Depende de qual recurso que você tiver no teu espaço, na tua clínica, no teu momento de atendimento, você pode optar pelo melhor recurso, tá? Estimulação facilitatória para o treino de marcha. Então, vamos voltar aqui nessa imagem do meio. Percebam que o fez está ali nos tibiais anteriores, na região de tibiais anteriores, fazendo a dorsiflexão, né? Puxando o pé para cima. Então, o padrão normal de um AVC é o pé para baixo. Então, se esse pé se manter para baixo, ele vai caminhar, ele vai tropeçar, não é? O ciclo da marcha, ele exige que o pé faça uma dorsiflexão. Então, aqui que o fez entra também. Facilitatória para o treino de marcha. Então, fazendo toda aquela parte lá de tempo de subida, descida, on e off, você programando isso com a velocidade da marcha do paciente, com o treino de marcha que você está dando para ele, ele vai fazer a dorsiflexão no momento certo de dar o passo. E isso vai facilitar bastante o treino de marcha desse paciente, né? Você vai evitar ou pelo menos reduzir o risco dele tropeçar. Favorece as contrações musculares, isso é claro, né? Porque ele tem esse estímulo através do sistema nervoso, então ele vai favorecer a contração, ele vai ajudar uma contração muscular a partir de alguma patologia que ele perdeu essa contração. O retardamento de atrofias também é muito utilizado, por exemplo, uma pessoa acamada, que ficou acamada por algum acometimento também do sistema nervoso, e ela não está se mexendo, né? Ela está de fato mesmo acamada, com os movimentos reduzidos, pode ter sido por um AVC, pode ter sido por um trauma crânioencefálico, né? O TCE, pode ter sido outro tipo de doença que levou a pessoa a ficar acamada. O que vai acontecer? Vai gerar atrofias, né? Com certeza isso vai gerar atrofias. E se você conseguir conciliar a parte de atendimento com a fisioterapia motora, né? Você fazer os exercícios, na maioria das vezes, ativos ou ativo assistido, ativo não, é passivo ou ativo assistido, essas pessoas acamadas, se tiver a oportunidade de usar um fez, esse fez também vai contribuir para retardar essas atrofias. E também, em alguns casos, pode ser feita a redução, pode ser utilizado para redução de edema, pela movimentação, né? Pela contração muscular, pelo estímulo que acontece nos
nos tecidos, ele também pode trabalhar como uma redução de edema, ele vai atuar numa facilitação para drenar esse edema, né? Independente de onde esteja, muitas vezes bem comum em membros inferiores. Então aqui olha lá os parâmetros do FES. Então dá para a gente ver bem aqui, né? A parte do off, ele tem a subida, tem o on, tem a descida bem grande, ele permanece off curtinho, subiu on de novo, subiu o tempo de subida, on, subiu de novo, on, desceu, tudo de novo, também permaneceu em off, mais uma subida, mais um tempo on e mais uma subida. Então ele é um pouquinho diferente aqui a corrente, percebam, porque ele tem, digamos assim, 2 tempos de subida, né? Grosso modo dizendo, 2 tempos de subida, né? Porque ele sobe, permanece, sobe de novo e cai 2 vezes, né? Mas isso aqui é uma regulagem que a gente pode contribuir não, regular lá no equipamento, tá? Mas veja que os parâmetros, igual eu tinha comentado, bem parecido com a russa, né? Tempo de subida, tempo on, tempo de descida e tempo off, tá? Então, umas considerações aqui bem importantes quando vocês forem fazer uma regulagem de um equipamento FES. Sempre a parte mais importante é a avaliação, né? Nunca esqueçam disso. Avaliar, saber que vocês estão tratando, saber qual parâmetro que vocês vão usar. Vocês podem partir a princípio dessas considerações aqui. Tá? Então, intensidade suficiente para produzir o estímulo. Então, se você está produzindo o estímulo, está fazendo uma contração, nem que seja uma contração leve, essa intensidade já está suficiente. Tá? Então, ela também é dose dependente, a intensidade ela é suficiente e ela está produzindo estímulo. Se ela não está produzindo nenhum estímulo e o paciente está reclamando, alguma coisa está errada, né? Então, a partir do momento que você gera um estímulo, aí você tem total controle para controlar a intensidade de maneira que seja confortável, né? Lembre que pode sempre, às vezes, acontecer um pequeno desconforto, mas da melhor maneira possível, fazer com que haja um estímulo, haja um movimento e esse movimento produza uma funcionalidade. Em caso de grande necessidade de esforço muscular, o tempo de subida deverá ser maior do que a descida. Então, ele deve ser maior porque ele vai precisar ficar contraindo por mais tempo. Pense em um paciente que ele não consegue fazer uma contração. Então, você vai ter que deixar um tempo maior para que ele consiga fazer essa contração, né? Digamos assim, a cada segundo que você dê a mais de tempo on, de tempo de subida, na verdade, ele vai gerar, até ele gerar esse estímulo lá do zero até o momento on, ele tem que ser maior. Então ele vai subindo, recebendo estímulo, subindo, e ele já vai tentando fazer com que esse estímulo aconteça. Chegou no momento que ele conseguiu realizar o movimento da amplitude de movimento completa. Aí você calcula o tempo on. Aí o tempo de descida desce mais rápido. Próximo ciclo. Subida, sobe, tempo de subida aumentando. Contraiu, manteve o tempo on, depois desce novamente. Então esse tempo de subida maior é justamente para isso, para que ele tenha um tempo maior para que aconteça esse estímulo. Porque ele já tem um acometimento do sistema nervoso central, então esse estímulo ele já está atrasado, digamos assim. Então se você der mais tempo para ele gerar um estímulo, isso vai acabar sendo mais eficiente e vai ser também... o paciente ele vai se sentir melhor, porque ele vai ter dificuldade. Então você tem que aumentar o tempo dele, você tem que dar chances a mais para que ele consiga fazer esse movimento. Entenderam? Se não entenderam, também podemos pegar nessa parte de novo.
O tempo off é suficientemente grande para permitir uma nova contração. O que é isso? Suficientemente grande é o suficientemente que ele recupere e já volte a fazer um novo tempo de subida, gerando o próximo movimento. Voltou para o off, recuperou, descansou, nem que seja 30 segundos, 1 minuto, 10 segundos, isso daí vai depender do paciente. Mas que seja suficientemente grande para permitir uma nova contração. Porque se você perceber que o paciente não se recuperou de um movimento e você já fazer o tempo on novamente, ele não vai conseguir. Ele não vai ter resposta. Simplesmente o equipamento vai ficar fazendo 100% por ele. Entendeu? Então o tempo off é como se fosse um tempo de descanso. Mas isso não pode ser excessivo. É suficiente somente para que ele consiga gerar um novo movimento. Independente de qual articulação que está sendo tratado. Fica difícil a gente dar um exemplo aqui, vai ter que ser na prática mesmo para a gente conseguir visualizar bem o que acontece nessas considerações. E a duração da sessão curta várias vezes ao dia, geralmente recomendado de 15 minutos, só que várias vezes ao dia. Porém, várias vezes ao dia, na maioria das vezes, não é possível, né? O paciente não vai ser atendido várias vezes ao dia. Então, essa sessão que o Tirizio fez deve ser bem dividida, né, para que ele utilize o máximo de tempo possível como fez, desde que não deixe os outros exercícios de lado. Tá? Lógico, a avaliação conta aí, né? A avaliação que vai dizer qual que é o que deve ser feito, o que deve ser utilizado durante a sessão toda, para que nesse momento dessa sessão, que seja de 1 hora, 50 minutos, 30 minutos, dependendo de onde você está trabalhando, né? Para ver onde que você vai utilizar esses 15 minutos de FES, ou menos, ou mais, né? Então tem que ser muito bem calculado. E também ver qual é o benefício que o FES vai trazer para essa pessoa nesses minutinhos, né? Então, sempre avaliação em primeiro lugar. Efeitos fisiológicos. Então, estimulação do nervo motor, contração muscular, inibição da dor ou lesão recente. Então, como ele gera uma ativação do nervo motor, agora vocês já vão buscar lá no TENS. Como ele gera uma estimulação do nervo motor, ele pode também atuar como inibidor de dor. Porque daí você vai estar gerando um movimento. Às vezes está gerando um movimento numa articulação que está, por algum motivo, sem movimento por imobilização ou sem movimento por lesão do sistema nervoso. Então, essa própria inibição, essa própria hipotrofia ou essa própria deformidade ali que já está acontecendo nessa articulação, ela pode gerar uma dor. Então, você, através do movimento, através da estimulação do nervo motor, também pode atuar como um inibidor da dor. Né? Um dos efeitos fisiológicos do FES. Reeducação muscular, sim. Você percebendo um músculo que não está em movimento ou que está com pouco movimento, ele vai se movimentando aos poucos e vai acabar se reeducando para restabelecer os movimentos normais, né, o nível de funcionalidade normal. A aprendizagem de uma nova ação muscular, também. Mas o paciente ele nunca realizou um movimento por conta de uma lesão nervosa, uma patologia que possa ter acometido um nervo, você vai realizar um movimento novo e por isso a aprendizagem de uma nova ação muscular. Ou às vezes, quando tem acometimento de um nervo que, por exemplo, inerva-se lá o músculo agonista do flexor de cotovelo, lembram qual que é, né? Aí, por algum motivo, ele perdeu a inervação desse músculo, sei lá, tomou uma facada no braço, tomou um tiro no braço, pode acontecer. Então, ele perdeu essa função desse músculo. Só que lembra que tem os outros músculos que são ajudantes do agonista? Lembra quais são? Então, esses outros ajudantes do agonista, eles podem
aprender uma nova ação muscular através do treinamento, né? E o FES pode ajudar nisso. Hipertrofia e aumento da potência muscular. Não é porque diz hipertrofia que a gente possa pensar na hipertrofia de grande volume muscular ou grande aumento de potência muscular. Não, isso é pouquinha coisa. Pense no músculo do zero, se ele ganhar um pouquinho de massa muscular, está gerando uma hipertrofia. Se ele não tem potência nenhuma no músculo, o mínimo de potência que ele ganha já é um aumento de potência muscular. Então, isso são coisas pequenas que o FES ganha, que o FES ajuda a ganhar. Não pense em potência muscular para a prática de esporte ou hipertrofia para a prática de esporte. Aumenta a vascularização, sim, né? Ele vai estar estimulando a musculatura, né? Então, com certeza vai aumentar a vascularização sanguínea ali nessa região que ele está sendo utilizado. Prevenção e eliminação de aderências, né? Mesma coisa, aquela questão lá que eu falei do AVC, a pessoa permanecer muito na mesma posição, muita inflexão de punho ou muito em plantiflexão do tornozelo, muita flexão de cotovelo também é um padrão do AVC. Então a gente previne e elimina qualquer tipo de aderência dessa musculatura, dessa parte tendínea que envolve a articulação, realizando movimentos com o FES. E também aumento do retorno venoso e linfático, justamente pelo movimento muscular, né? Aumenta a vascularização, aumenta o retorno venoso e aumenta o retorno linfático também, né? A linfático totalmente envolvido com a questão de controle de edema que eu já havia citado antes. Contraindicações. Lesões musculotendíneas agudas, né? Lesão muscular, tenorrafia. Tenorrafia é como você está fazendo uma emenda do tendão. É uma emenda do tendão, tenorrafia. Tendinopatia, inflamações dos tendões, lesões de ligamentos, também ruptura parcial, ruptura total de ligamentos. Isso tem que tomar muito cuidado. Tá? Lesões musculotendíneas agudas, né? Agudas, teve ali a lesão em poucos dias, você não vai estar utilizando o FES logo em seguida, porque ele gera uma contração muscular, e essa contração muscular pode acometer essa lesão, pode reagudizar essa lesão, ou pode fazer um estiramento de uma tenorrafia, então tem que tomar bastante cuidado. Artropatia aguda, bursite e artrite. Isso daí tem que tomar cuidado também pela reagudização. Que se ele está agudo, está com dor, e você não está conseguindo fazer alguns movimentos ali já por esse motivo, você não vai gerar uma contração ali forte no local, porque pode reagudizar, pode voltar a dor, pode ser pior para o paciente. Então tem outros recursos que podem ser utilizados antes. Fraturas não consolidadas, mesma coisa, uma fratura que não está consolidada, se gerar uma contração muscular, pode ser que gere um movimento da fratura e atrase a cicatrização óssea. Distrofia muscular progressiva, então a distrofia muscular progressiva tem algumas patologias, né, que envolvem o sistema nervoso que geram essa distrofia muscular progressiva. Isso a gente precisa falar mais sobre isso, que eu ainda não citei o que é uma distrofia muscular. São patologias neurológicas que vocês vão ouvir falar bastante na questão de neurofuncional. Bom, não vou me atentar a isso agora, mas eu vou lançar o material para vocês terem um pouquinho mais de acesso à distrofia muscular progressiva. Região cardíaca e carotídea, a mesma coisa, né? Pode ter uma contração muscular muito vigorosa e acometer, sei lá, uma alteração de frequência cardíaca ou uma interrupção parcial de uma carótida, né? Difícil isso, e também é difícil a gente colocar o FES perto do pescoço ali, né? Marca-passo, também, mesma questão que a gente já comentou dos outras contraindicações de TENS e russa. Hipertensão e hipotensão, também, né? A pessoa hipertensa, com a pressão alta ou com a pressão baixa, também a contração muscular pode gerar alguma alteração de pressão. TVP, trombose venosa profunda ou tromboflebite aguda, né? Então, a TVP ou a trombose, ou a tromboflebite são alterações das veias, né? Das veias. Então, se ela tem
um trombo dentro de uma veia, se você gerar uma contração vigorosa do fez em cima dessa região, pode ser que esse trombo se desloque e isso não é nada bom. Né? Um trombo se deslocando dentro da corrente sanguínea, ela pode parar lá no pulmão, aí já viu, né? Aí a coisa é grave. Então, muito cuidado, não só com o fez, mas qualquer tipo de tratamento que envolva o paciente com trombose venosa profunda, tenha cuidado. Neoplasias, né? O câncer, ultragravídico, obesidade, crianças, idosos, distúrbios mentais, né? Já envolve toda essa questão de entendimento do que vai acontecer nessa contração, nesse tratamento utilizando o fez. Então, bastante cuidado, né? São contraindicações iguais às outras que a gente já viu e não vamos nos prender a isso. E você já sabe, né? Vamos supor que vocês estejam sabendo tudo. Então, né, tem que estar sabendo, vai rolar a prova daqui uns dias. Então tá aqui um quadrinho bem legal, bem bonito que eu fiz. Achei um materialzinho bacana e fiz um quadrinho especial aqui para vocês gravarem, estudarem ele. Tá? Não vou citar tudo que está escrito nele, porque isso aqui é uma coisa que vocês devem ter em mente, assim, sempre que for falar do fez. Né? Principalmente as questões de indicações e a colocação de eletrodos, né? Para a gente conseguir ter o melhor tratamento através do fez. Lógico, todos esses protocolos aí, que eu já passei para vocês também em TENS e fez, lembrem que eles não são engessados, né? Eles podem ser feitos algumas variáveis, né? Eles podem ser manipulados dependendo da avaliação, dependendo do estado que o paciente se encontra. Tá? Então isso aqui é bem importante, isso aqui direciona muita coisa no momento de utilizar o fez. Os parâmetros mais comuns do fez, abaixo de 10 Hz, ele não apresenta contração muscular funcional eficiente. E já acima de 50 Hz, produz fadiga muscular. Subentende-se que devemos usar de 20 até 50, no máximo. Né? Ou até mesmo do 10 até o 50. Né? Deixa no 10 e vai subindo para ver como que esse paciente vai aceitar, como que ele vai reagir a esse estímulo do fez. Pulsos com duração de 0,2 a 0,5 milissegundos são melhores indicados. Pulsos com duração menor que 1 milissegundo não ativam músculos desnervados. E pulsos com duração acima de 0,5 segundos produzem sensações desagradáveis, porque dele já fica um pouquinho mais de tempo de duração de pulso, ele pode gerar uma contração. É mais ou menos parecido com aquele choque mais forte do TENS que vocês viram. E que já fica desagradável, assim, que dá vontade de tirar, que dá vontade de soltar lá o fiozinho desencapado que a gente testou lá no TENS. Então é mais ou menos isso, é uma sensação bem estranha, com pulso mais longo. Então vocês precisam sentir isso também na aula prática para vocês perceberem o quanto que é desconfortável, para que vocês nunca passem para os pacientes, né? Essa é a ideia de vocês testarem todas as correntes para nunca deixar o paciente desconfortável, né? Você vai gerar um medo no paciente e você vai perder a confiança nele. Na verdade, o paciente vai perder a confiança em você. Também bem importante isso aqui, né? Parâmetros mais comuns. Juntando com isso aqui, vocês têm quase que um protocolo completo do fez. Aqui é parte do manual, né? Que eu já passei para vocês uma parte do manual da Ebramed, que a gente comentou lá sobre o TENS. Então são alguns parâmetros que ele apresenta, né? Para que a gente consiga utilizar com os melhores parâmetros possíveis a partir de cada indicação. Por isso que ele não é engessado, ele não é aquele protocolo é o certo, né? Porque ele tem um manual, e cada marca tem um manual e pode ser que cada marca informe de uma maneira diferente, né? Porque pode ser um equipamento mais novo, mais potente ou menos potente, então tem que se atentar também ao manual. O manual é bom sempre estar dando uma olhadinha nele, que eu já mandei para vocês também o manual do Neurodin,
para que vocês tentem algumas contraindicações e algumas indicações também. Aqui também, ó, da parte prática, que já está separadinho aqui para a gente conseguir fazer dentro do ambulatório, né? Mais 2 protocolos aqui para a gente conseguir fazer os testes, né? De aumento de força muscular atleta 1, aumento de força muscular atleta 2, né? Ele tem também uma pequena evolução de cada protocolo. Atleta 3, aumento de força após lesão nervosa periférica, pós-lesão nervosa periférica 1, e tem também pós-lesão periférica nervosa 2. Mas são, igual eu falei, mesma coisa, são retirados esses protocolos aqui do manual, não são engessados. Podem e muitas vezes devem ser manipulados para que busquemos o melhor resultado utilizando o FES. Tá? Então, passando esse material aqui, até eu vou enviar o material para vocês em PDF lá no Class, para que vocês tenham esse material, né? Porque lembra que a aula aqui que eu estou explanando tudo, né? Não só o que está no material, mas coisas extras que eu sempre venho comentando para tentar fazer com que vocês tenham um melhor entendimento, é bem importante, porém não vai ficar para sempre lá no YouTube, logo logo já sai. Então anotem, façam como se estivesse numa aula dentro da sala de aula mesmo, né? Para que nada saia perdido e que vocês peguem todos os detalhes aí para a prova. Inclusive a prova de vocês está pronta, acabei de fazer hoje. Mas enfim, vamos encerrar por aqui. E daí daqui a pouquinho já estarei lá no Telegram. Se vocês quiserem, eu abro o Meet na hora lá e vamos conversar. Beleza, pessoal? Então, o conteúdo do FES é esse. É um conteúdo pequeno mesmo, que ele se assemelha muito com a russa. Fechou? Então, até mais.